Bom dia, gurias. Vamos dar início à penúltima mentoria da trilha 3. Estamos chegando no finalzinho aí, quase pertinho do dia de vocês apresentarem o último projeto do Front-End Mentor, né? O cartãozinho aquele. Nessa trilha vocês viram os principais comandos da lógica, né? A gente viu os principais conceitos da lógica. Esses conceitos que a gente comentou aqui são vistos em praticamente todas as linguagens de programação, né? Então, conceito de variável, de estrutura de condição, né? Os condicionais, estrutura de repetição, arrays, funções. Basicamente, a lógica, né, não tem muitos comandos, são quase os mesmos. Claro que cada linguagem, né, tem seus métodos específicos, tem as suas características, mas em resumo, assim, a lógica em si não tem muitas coisas, né? Muitas estruturas. O que é legal é que com essas poucas coisas, né, que a gente tem, porque se a gente voltar nos códigos que a gente fez e olhar, né, a gente sempre declara variável, a gente sempre cria uma função, a gente, né, sempre usa um condicional, usa um laço de repetição, usa algum método, mas o bacana disso é que dessas poucas coisas, né, a gente pode criar coisas incríveis, né, e diferentes, e únicas, né? Mesmo eu pedindo a mesma coisa para cada uma de vocês, cada uma vai trazer de uma forma diferente, né? Porque usou uma lógica diferente, usou a sua lógica. Então, isso é bem bacana. Nessa trilha também, eu não sei se alguém chegou a ver, mas lá no finalzinho do Moodle tinha um hacker rank, que é uma forma também, fica daí para se vocês quiserem continuar estudando, né? É uma forma diferente de estudar, porque tu não precisa criar toda a estrutura do código, tu precisa só criar a lógica para resolver determinados problemas. Então, são trechos curtos de, de respostas, é uma trilha, né, com questões de lógica sobre toda a área toda a área da lógica, e que é legal para a gente treinar também. Aí consegue tirar um certificado lá no finalzinho da trilha também. Então vamos lá. Hoje, então, a gente está encerrando, né, a trilha 3. Não estou me despedindo ainda, porque semana que vem vai ser a última. Mas hoje a gente vai meio que dar uma revisada, né, então, sobre isso aí que eu falei, sobre isso que eu falei agora. Então, as técnicas de programação vistas até aqui são tradicionalmente trabalhadas em disciplinas de lógica de programação e algoritmos. Se vocês forem fazer qualquer curso, né, de programação, e tiverem a disciplina de lógica, vocês vão ver o que a gente viu aqui. Condições, repetições, vetores, ou arrays, né? Strings, funções e persistência de dados são conteúdos essenciais para o aprendizado de qualquer linguagem de programação. Vamos ver alguns exemplos de como utilizar essas técnicas agora, voltada para dois dos últimos objetivos que a linguagem JavaScript pode assumir no processo de construção de página web, que é ampliar a interação com o usuário e auxiliar na composição do layout da página, né? Seria, acho que, o maior intuito do Ah, JavaScript. Oi. eu não sei, eu acho que. Tá, não. Eu não sei se Ok. eu não tô vendo o seu. Não, tô vendo agora. Desculpa. A Eu não tava. apresentação? Não estava vendo, mas agora tá. Agora eu consegui, tava fora aqui, não tava conseguindo enxergar. Desculpa. Não, tudo bem. Então, esses são os dois dos maiores objetivos, né? Que quando a gente começa a ver o front lá, a gente ouve falar que é a tríade, né? Que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Tem um papo agora aí vindo, né? Já tem ruídos que o HTML vai mudar, né? O HTML6 vai mudar e que o HTML6 vai virar uma linguagem de programação. Não tenho certeza de nada, são só especulações. Mas, enquanto isso não acontece, né, a gente tem o HTML para marcação, CSS para estilização e o JavaScript para interação, né? E também para a composição de layouts. O que seria a composição? De tu ter a princípio, um site, né? E conseguir inserir elementos nesse site conforme a interação do usuário. Conforme o usuário vai interagindo,
tu vai colocando coisas na tela e tirando também, né, se for o caso. Então, para ampliar a interação com o usuário, veremos como inserir elementos HTML na página hoje, né? Modificar suas propriedades, estilos, bem como remover esses elementos. Depois que o usuário interagir com os dados da página, é possível enviar esses dados para um web service ou uma API, né? Um programa desenvolvido no servidor web e que pode ter muitas funções, como cadastrar novos contatos ou retomar detalhes dos produtos de uma loja, por exemplo. Aqui a gente, então, já dá uma pincelada na API, né? Que é uma API, que é o assunto que a gente vai tratar na trilha 4. A gente vai falar como funcionam os servidores, né? O que é uma API, como desenvolver uma API. Então, já para começar a pensar nesse assunto, né? Para exemplificar o momento em que os dados podem ser enviados para o servidor, vamos utilizar a API Local Storage do HTML5, que foi aquela mentoria que era feriado, lembra? Que eu só deixei a gravação. Já o processo de utilizar um código JavaScript para auxiliar na composição do layout de uma página HTML pode conter outros inúmeros exemplos. Então, para mergulhar no contexto, né, vamos dar uma revisada no que a gente viu desde o início, né? É necessário entender a forma utilizada pela linguagem HTML para organizar a estrutura dos elementos que compõem uma página. Tem gente que acha que não é importante, né, a estrutura do HTML, que o HTML é simples de montar, que o HTML é só a estrutura da página. Mas não, né? Toda a interação do JavaScript, toda a boa funcionalidade do teu site vai depender de um bom HTML escrito, né? Se ele tem as meta tags corretas, se ele é semântico, se a estrutura dele faz sentido, né? Se tu deixou espaços para poder mostrar esse conteúdo na tela, enfim. Porque o navegador não vai olhar para o JavaScript, não vai olhar para o CSS, né? O navegador se baseia especificadamente, a pessoa não consegue falar a palavra, mas o navegador se baseia principalmente no HTML, né? Só no HTML para renderizar. Ai, Miriam, não ri. Então, dessa forma, será possível determinar com precisão o local da página, né, onde um parágrafo, imagem ou qualquer outro elemento será inserido. Então, por isso que é importante, né, uma boa estrutura do HTML. Aí, um código HTML simples aqui, só para exemplificar. E aí, revisando o DOM, né? Os elementos HTML que compõem uma página são organizados pelo navegador na memória principal da máquina como uma estrutura hierárquica semelhante a uma árvore genealógica de uma família. A convenção HTML é utilizada para representar os componentes de uma página chamada de DOM, ou modelo de objeto do documento. Por ser semelhante à estrutura hierárquica de uma árvore genealógica, ela é também denominada de árvore DOM ou árvore do documento, né? O DOM é o modelo, né, que o navegador se baseia para renderizar os sites que a gente constrói. O slide anterior mostra o código que ilustra a estruturação hierárquica de uma árvore DOM das tags de uma página HTML, né? É só um exemplo. Como o Word tem também, né, o Word, em cima de quem o Word cria aquele documento em branco que a gente usa, né? Da onde que sai aquele arquivo novo que a gente cria? Também tem um modelo que é o arquivo .dot, se não me engano, faz tempo que eu não vejo isso. Mas que também, né, cada vez que a gente cria um documento novo no Word, ele se baseia nesse modelo. Quando a gente renderiza os sites, ele também se baseia no DOM, né, para renderizar lá no navegador. Então, observe que a tag HTML se comporta como o pai das tags head e body. Rafaela, por que tu está falando isso, né? Tu fala isso lá na trilha 1. Só para a gente relembrar, né, essa estrutura, porque quando a gente está fazendo interação com JavaScript, é bem importante a gente saber quem é a tag pai, quem é a tag filho, né, quem é a tag raiz do site para a gente poder trabalhar ali com as interações.
Observe que a tag HTML se comporta como o pai das tags head e body, né? O head e o body eles estão no mesmo patamar. A tag body, por sua vez, tem como filhas as tags H1, as tags H1, P e divs, por exemplo, né? Pode ter outras. Cada div tem duas filhas, a imagem e P. E a condição CSS também utiliza com frequência essa estrutura para identificar os elementos a serem estilizados na página. Né? Lá no CSS a gente também pode escrever com a boquinha, né? Eu sempre chamo de boquinha, eu me esqueço do nome desse operador relacional maior, digamos assim. Mas ele tem um nome na matemática, né? Que eu nunca me lembro. Mas lá no CSS a gente consegue referenciar, né? A gente pode dizer que, por exemplo, div, a boquinha, imagem, sei lá. A gente pode definir a hierarquia, né? De quem é pai e quem é filho no CSS também para dizer quem eu quero estilizar. Claro que muitas vezes a gente não usa, né? A gente acaba usando mais a classe, o ID, né? Para estilizar, mas também dá para colocar essa hierarquia no CSS. Essa hierarquia, né? Que eu trabalho no JavaScript. A inserção de elementos. Então, em JavaScript, para inserir uma nova tag HTML na página, deve-se criar uma referência ao elemento pai e adicionar a ele um filho. Por exemplo, se quisermos acrescentar um novo parágrafo para exibir outras informações sobre a imagem, figura 1, por exemplo, deve-se utilizar o método getElementById para criar uma referência ao elemento, quadro 1, né? Isso falando do código anterior, e acrescentar a ele uma tag P, que será então filha desse elemento e irmã das tags imagem e P já existentes. Perceba também que tags de texto, como P e o H1, possuem um filho que é o próprio texto. Então, se a gente olhar também o que está dentro das tags, a gente também considera como filho. Né? Aqui o filho do P, no caso, né, que a gente sempre que o P é uma tag de parágrafo que a gente sempre coloca um texto. O texto também é um filho. Para inserir novos elementos de texto em uma página web via programação JavaScript, podem ser utilizados os métodos createElement, createTextNode e o appendChild. O createElement é responsável por criar um novo elemento a ser adicionado na página. Ele permite criar parágrafos, linhas de cabeçalhos, quebras de linha, imagens e outros elementos. Então, eu posso criar um elemento para ser mostrado na página, né, com a interação do usuário, por exemplo. No caso dos elementos de texto, é necessário utilizar o método createTextNode, com o texto a ser inserido. E já com o método appendChild, tem a tarefa de indicar a relação pai e filho, né, entre os elementos que compõem a árvore DOM do documento HTML. E a partir dele é possível definir o local da página onde o elemento será posicionado. Com o appendChild, né, a gente vai dizer, a gente cria dinamicamente, né, elementos para serem inseridos na página. E com esse appendChild a gente consegue dizer aonde que esse elemento vai ficar. Eu trouxe um exemplo depois para mostrar. Então, vamos construir um exemplo em que esses métodos são utilizados. Nesse programinha aqui tem como objetivo adicionar itens em uma lista. Contudo, os itens da lista são agora inseridos a partir de tags HTML criadas pelo programa JavaScript. Também será possível selecionar linhas, recuperar seu conteúdo e remover uma tag no documento. A telinha seria essa aqui, né? Então, como eu falei antes, eu trouxe todo o código aqui para vocês reproduzirem. Eu vou mostrar ele agora, que eu tenho ele pronto aqui, né? Mas aí a telinha, como ele vai ficar, um HTML com Bootstrap, né? Que a gente falou na semana passada. O CSS. Bah, eu vim crente semana passada, a Elo agora vai me ajudar a fazer a mentoria de Bootstrap.
Vai Eu falar não sobre... acredito que eu perdi, viu? Eu não acredito nisso. Tô mexendo contigo porque deu coincidência de tu ter falado, né, do Bootstrap na apresentação do trabalho. Foi mesmo, né? Olha aí, a transmissão de pensamento, hein? E logo em seguida, daí, eu já tinha, né, um esquema pronto para mostrar o Bootstrap depois. Então, mas aí aqui quem não tinha usado pode usar, né? Então, aqui fica pequeno de enxergar, mas quando muda para PDF lá, fica mais fácil de enxergar um CDN, né? Como eu expliquei na semana passada, que a gente coloca no código para usar, né, as classes do Bootstrap. Aí alguém pode estar pensando assim, Rafa, por que tu não botou isso aqui no repositório, né, do GitHub para a gente copiar? Porque a ideia é digitar mesmo, né? Colocar a mão no código. Mesmo que a gente esteja copiando um código, é interessante que a gente sempre aprende alguma coisa, né? Ou relembra uma forma de escrever alguma coisa. Então, por isso que a Rafa trouxe fotos, tá? Então, CSS, a interface de como vai ficar. Essa imagem aqui, aí vocês coloquem o que quiserem, né? Esses botões aqui são do Bootstrap. O JavaScript. Então, todas as funções do JavaScript ali para fazer essa interação. A explicação do que cada coisa está fazendo, né? Eu separei por partes aqui qual função faz o quê, explicando bonitinho o que cada uma faz. Selecionando tarefas, que é grande a função, e um pouquinho de um saiba mais aqui. Mas só para mostrar para vocês, então, aqui como isso funcionaria, né? Eu tenho que perguntar para vocês, né? Vocês estão vendo meu Visual Studio? Acho que Tô essa vendo, pergunta tô vendo. que a gente mais faz no ano, né? Essa pergunta. Então, deixa eu renderizar aqui. Se eu fosse contar quantas vezes eu fiz essa pergunta, né? Então, ó, eu tenho um programinha, né, que vai listar as tarefas dos dias a realizar. Eu vou, por exemplo, vou começar meu dia e para eu não esquecer o que eu tenho que fazer, eu vou listar minhas tarefas aqui. Então, a princípio, eu não tenho. Aqui tem uma. Vou tirar ela para deixar limpa, né? Como eu estou usando o local storage, ele está me trazendo essa que está aqui. Tá puxando que já tem lá, né? Isso. O local storage seria um banco de dados simulado, digamos assim, né? Para quando a gente entra nas páginas não precisar estar digitando tudo de novo. E para a gente esvaziar ele, ou a gente vai diretamente lá, depois eu vou mostrar de novo, né? E exclui ou reinicia, né? O navegador para apagar os dados. A gente não pode achar que ele vai estar sempre lá, né? Se a gente mudar de navegador ou se reiniciar o navegador, a gente perde os dados. Então, o que eu tenho para fazer hoje? Então, atualizar o Moodle, depois da mentoria, né? Primeiro vou gerar a gravação, gráfica, desculpa ali o erro de digitação. Depois eu vou atualizar o Moodle, por exemplo, tá? E aí eu poderia colocar qualquer outras aqui, né? Tá? Fica mais rápido aqui. Posso criar uma lista de tarefas. Então, o que a gente estava falando, né? Que a gente pode inserir, né, texto a qualquer momento, inserir coisas na página através do JavaScript. Por exemplo, aqui eu não tinha esse espaço, eu estou mostrando tarefas aqui. Eu posso selecionar essas tarefas, então posso percorrer, né, qual delas eu quero apagar. Vou apagar esse FF aqui, por exemplo, vou retirar ele, né? E também eu posso selecionar alguma aqui, atualizar o mundo e gravar. Quando eu gravo aqui, eu estou gravando lá no local storage, né? Que foi aquela mentoria gravada, que é uma API do navegador que a gente pode usar, né?
que se encontra aqui no application, né? E no localhost que eu estou usando no momento. E não salvou aquela que eu pedi. Olha que interessante. Ah, não, tá aqui atualizar o Moodle. Ó, já estava falando mal do local storage. Salvou sim, tá todas aí, ó. Tá ali, é. Todas que eu pedi para. Pois é. Acho que agora eu descobri um bug aqui, ó, porque eu não pedi para gravar o SSWW. Né? Eu Mas pedi ele para não tá gravar. salvando tudo, Rafa? A Não, intenção, né? a intenção é de tu selecionar a que tu quer gravar e gravar, Ah, né? tá. Entendi. Não todas, porque, por exemplo, tu pode ter tarefas ali que, sei lá, né? Só falando. Tem coisas aqui que talvez eu não queira gravar, que eu queira, sei lá, não consegui fazer. Aliás, as que eu fiz eu quero tirar e as que eu não consegui fazer eu quero deixar gravado, por exemplo. Né? Vou até apagar aqui, Entendi. Mas entendi. entendeu? Vou apagar todos aqui do local storage. A ideia, então, seria eu adicionar. Eu não falei, não coloquei, né? Vou selecionar outra aqui. Vou gerar a gravação aqui e vou gravar. E aí, aqui tá gravado. Gravar só as que eu consegui fazer, mas ele tá trazendo tudo, ó. Esse sempre, eu vou descobrir agora que tá com esse problema aqui. Se quiserem melhorar isso, fiquem à vontade depois, que eu fiz meio na corridinha, né? Tá pegando todas as demais Mas para. pode ser também, né, Rafa? Porque se Pode, você não quiser alguma, você pode excluir ali. Aí ele sim, exclui, é. exclui do storage. Sim, tu clica com o botão direito Não, e lá no browser. Por exemplo, você salvou todas, sim. e aí se você quiser excluir do local storage, você consegue excluir por aí, não é? Por Vamos exemplo. ver. Vamos ver. Era para ser? Aí eu inventando moda Não, aí já. mas é para ser. Acho que é para ser. Não, mas é que você não salvou, Rafa. Sim, tá. Vou Aí fazer grava. agora aqui. É. Vou deixar Eu blanquinho pensei aqui. dessa forma, né? De repente Sim, pode ser sim. assim também. Cada um vai pensar do. Eu vou te dizer que eu fiz isso no passado. Que na hora, eu nem me lembro o que eu pensei na hora. Isso, agora Mas. você grava tudo, ele vai Ah, gravar, não sem, é? sem selecionar. Isso, Entendi, tá. grava tudo, aí Sim, você aí as tarefas foram salvou. salvas. Aí se você Isso. quiser excluir, por exemplo, atualizar o Moodle, aí você pode excluir lá, ele vai excluir do local storage também? Vamos descobrir agora. Retirar selecionado. Aqui. Não, ele não tirou. Ah, Continua ali. Ó, tá com esse bugzinho aí. mas a gente pode tentar resolver. Pode. Fica de tarefa pra gente. Fica de desafio. É porque, O como Lô fica agora quieto, bom. É o Lô. a Inventou, Miriam né, bem moda, quietinha né? ali. Não, porque assim, ó, o código que eu botei ali tá todo aqui, ó. Então aqui é o HTML, né? E aqui no JavaScript está tudo bem documentadinho, ó, linha por linha. Cria referência ao campo de entrada dos dados, né? A função que vai criar referência, que vai criar o div quadro, né? Que é como se fosse o container aqui que eu. Cadê meu div quadro? Aqui, tá aqui. Das tarefas a realizar, a referência do botão adicionar, onde selecionar tarefas, né? Que é onde ele cria ali instantaneamente os H5, né? Que as tarefas elas são H5. Tem também aqui onde salva no local storage, né? Só para relembrar o que a gente já tinha visto lá, a confirmação de exclusão, tá removendo, né, o elemento filho, que é o H5. Então eu boto o H5, eu tiro o H5, né? Mas assim eu falando parece vago, né? Mas se tu for criando bonitinho as funções, tu vai entendendo o que cada uma tá fazendo e de repente tu arruma o bug lá que não tá pagando. Sim. Aí eu Tá, preciso estudar mais esse local storage, é muito importante. é.
facilitar a vida do usuário, né, principalmente, ou para... Às vezes também tu te salva porque tu sabe que esse dado pode tá salvo lá, né? Já aconteceu comigo, assim, de eu ter perdido uma informação e lembrei do local storage e olhei e estava lá, por sorte. E é bom para treinar também o back, né? Back-end, né? E isso já começar Para começar treinando. isso é Eu pensar preciso aprofundar nesse negócio, gente. Ai, ai, ai. Olha, a menina que está se formando, eu perguntei para ela, né? Seja sincera, me dê a sua opinião verdadeira, né? Porque as críticas são construtivas, né? Para a gente melhorar. E ela disse que com a trilha 4 ela conseguiu desenvolver. Ela é artista plástica, então ela está criando um site que é como se fosse uma galeria virtual. E aí ela tem um banco de dados que a pessoa vai acessar. Eu tô louca para ver, ela só me deu assim umas Gente, que pinceladas, né? legal! E aí a gente vai aprender também, né, Rafa? Trabalhar com Vai, banco de dados. Ai, isso que vai. legal, gente. Eu já fiz uma API, mas em conjunto, né? Em grupo com outras pessoas. Uhum. E aí, mas eu queria pegar para fazer sozinha, sabe? De Quer ponta a aprender a ponta. fazer o tal do CRUD? Isso, eu quero fazer tipo API e um repositório e o front no outro, assim, deixar cada um em um lugar, assim, para deixar bonitinho. Mas Ela, pegar do zero mesmo, sabe? uhum. Ela fez o front em React, também com React, criou um servidor Node. Daí eu falo daí sobre todas as possibilidades, né, de tu pegar dados que já estão em repositórios em algum servidor, ou tu criar o teu próprio repositório, né, no banco, como criar as tabelas lá. Aí isso eu mostrei em PHP, porque o PHP já tem os métodos prontos, né? E é bem simples, né, tu usar o PHP. Você vai passar em PHP pra gente, Beck? A parte do banco de dados, sim. Eba, legal. Só, porque já tem todos os métodos prontos, né? Quando se fala de banco de dados, parece que Caraca. já vem intuitivamente PHP junto, né? Ah, muito legal. Esse último que a gente fez no bootcamp que eu estava fazendo, eles usaram o tal de Prisma, você conhece? Já ouviu Já falar? ouvi falar, já ouvi falar. Aí só criou o Eu, banco e modelou pelo esse Prisma aí, muito, muito rápido também. tem outros bancos, né? Eu só falo sobre o relacional na 4, eu não falo sobre o não relacional, que seria o Mongo, né? Que O Mongo. o não relacional ele trabalha com objetos e o relacional com tabelas. Ora, Então, muito legal. Eu tô para fazer um projeto para mim assim do zero também, back e front. Mas e o tempo? e o O tempo? tempo tá difícil. Eu queria também fazer uma coisa que fosse só minha, também, Aham. que eu não tivesse copiado de ninguém, né? Assim, que fosse uma ideia só minha, de repente, sei lá, botar no Play Store, alguma coisa nesse sentido, né? Mas também, cadê o tempo? Não É apareceu, né? muito Ou eu bacana. não fiz. Eu queria também fazer um e-bookzinho falando sobre lógica. Eu já trabalho com lógica há tantos anos, né? Falar de um jeito. Livre de lógica já tem aos tomos, né? Mas falar do meu jeito, tipo esse jeito que eu falo com vocês, assim. Exato. E escrevi 10 páginas. E o resto, tá lá esperando. Tá lá esperando. Complicado, porque a gente para fazer outras coisas e pronto. E não faz mais nada, né? Não consegue. A gente deixa para outra vida, daí se não der tempo a rádio. A gente... Vamos ver, né? Vamos ver. Tomara que tenha nessas chances, porque, gente, tá passando muito É, rápido o tempo. tá, né? Parece que tá. Tá mesmo. Então é isso, gurias. O assunto de hoje era só essa pequena interação, né? Pra gente deixar aí o leque aberto que a gente pode colocar e tirar coisas, né? A hora que a gente quiser, através do JavaScript. A gente pode colocar um site dentro do outro, né? A gente pode criar páginas inteiras para mostrar, né? Dentro de um site que já existe, por exemplo. A gente pode fazer coisas muito, né? Mirabolantes aí. Vai de cada um. Então, continuem estudando, né? Lá tem um projetinho para terminar. Não sei como é que vocês estão nesse quesito.
Nossa, menina, eu vou começar semana que vem, te juro. Não deixa muito em cima da hora. Não vou deixar em cima da hora, não, mas eu só vou ter tempo mesmo. Esse final de semana todinho vou fazer esse hackathon aí. Não vai nem dar para parar para fazer nada. Não. Mas é 2 dias só também, né? Aí depois acaba. Então tá bom. Vou ter tempo, mas sempre aparece alguma coisa, né? Não dá nem para falar, né? Não dá nem para planejar muito. Mas é isso, então. Um bom final de semana para vocês. Obrigada, meninas. Obrigada, Obrigada, Rafinha. Obrigada, Miriam. Valeu, Miriam. Miriam já me deu um lembrete hoje. Eu falei, vai que a Elô esquece. Se bem que na semana passada tava carregando, né? Então nem adiantava, né? Tava desligada. Morreu, né? Então. Exatamente.